Olá pessoas, bem-vindos ao canal, meu nome é Diana Martins e hoje eu vou falar 5 dicas para você começar a escrever o seu romance. Romance eu falo do gênero mesmo literário, mas você pode aplicar isso também se for uma subplot do seu livro, né? Digamos que você tem uma ficção científica e você quer fazer uma subplot com um interesse romântico ali, você pode aplicar essas regras também. Mas eu acho que é melhor focar nesse vídeo mesmo no gênero romance, porque o meu livro agora que eu tô começando a escrever é romance e eu tô muito inserida agora em romance e como fazer um romance que as pessoas se identifiquem, gostem e vão se envolver com os personagens, né? E uma coisa que eu acho muito importante a gente falar também sobre romance é que romance muitas vezes é visto com olhos às vezes até negativos dentro da comunidade literária, sabe? Porque existem regras no romance, né? Existem, por exemplo, você precisa ter um final feliz, você precisa ter uma relação romântica entre os personagens, pode ser 2 personagens ou pode ser mais personagens se for uma relação poliamorosa. E os personagens, os leitores, eles vão pegar aquele livro e eles vão saber o final. Eles vão saber que aquele mocinho vai ficar com aquele outro mocinho, ou que aquela mocinha vai ficar com o mocinho, ou que a mocinha vai ficar com a mocinha. Eles sabem que aquele final vai acontecer. Então, as pessoas às vezes olham isso com olhos negativos, pensando que não tem surpresa. Mas, na verdade, os leitores de romance, eles são muito exigentes, sabe? E eles são vorazes, eles leem muitos romances um atrás do outro, eles são muito exigentes, eles querem sempre coisas novas, mas a forma de se inovar no romance é uma forma diferente que eu acho que se inova entre os outros gêneros, sabe? É uma forma que eu acho que é muito engraçado, é tipo você inovar com os tropos ou as tropes que já existem, fazer o seu leitor achar conforto em situações familiares ao mesmo tempo que você coloca a sua identidade como escritora ali. Isso é muito, muito difícil, sabe? E eu acho engraçado as pessoas às vezes falarem um pouco mal de romance, porque se for para pensar, é muito difícil, sabe? O público do romance, ele é muito exigente. E nós, escritoras de romance, a gente tem que estar sempre melhorando e se adaptando e descobrindo mais para a gente dar o nosso melhor trabalho para esse público tão exigente que são os leitores de romance. Então, eu pensei nessas, digamos, 5 regras ou 5 formas de pensar para ajudar você a escrever o seu romance. Então, vamos para a primeira regrinha. A primeira regra é que você precisa de um problema que vai definir o tom da narrativa do seu livro. O que isso quer dizer? Basicamente, digamos que é a forma como você vai vender o seu livro. Eu vou dar um exemplo. O Clube do Livro dos Homens. O personagem principal, Gavin, o problema todo é relacionado a como ele descobriu que em 3 anos de relacionamento com a esposa dele, ele nunca tinha feito a mulher dele gozar. E aí isso deixou ele muito abalado e ele tratou muito mal a mulher dele e a mulher dele expulsou ela de casa. E para reconquistar essa mulher, ele começa a ler livros de romance, mesmo de bancas de romance, para tentar começar a entender as mulheres, sabe? E ele entra nesse clube secreto de homens que leem livros de romance. E aí isso vai ditar o tom da narrativa, porque por mais que é um assunto super sério, é um clube secreto de homens lendo romances, então é um pouco de comédia, sabe? A autora, ela se leva a sério, mas ela não se leva tanto a sério, então é engraçado em vários momentos do livro. Mas, por exemplo, esse aqui, o Crepúsculo, que eu acho que eu peguei o exemplo mais fácil de todos, é basicamente uma garota humana que se apaixona por um vampiro e que esse vampiro quer matar ela por motivos de que ele quer chupar o sangue dela, mas eles têm que superar isso juntos. E aí você vê isso que o problema é outro, sabe? Envolve a vida dessa pessoa, envolve um amor levemente abusivo, então a narrativa ela pesa. Enquanto um vai puxar o tom da narrativa do Clube do Livro dos Homens é engraçado, sabe? É tipo, yay! E esse aqui é uma coisa tipo, eu sei que é péssimo fazer essas analogias, me desculpem, mas é assim que eu consigo pegar na minha cabeça. Então você tem que descobrir qual é o problema do seu livro,
qual é o problema que vai ditar toda essa sua narrativa. E depois você precisa saber qual é o tom que você quer dar para essa história. Pode ser um romance alegre, pode ser um romance triste, pode ser um romance melancólico, mas você tem que identificar isso para desde o início você dar o tom nessa narrativa. Eu acho que o tom faz toda a diferença numa história de romance. Então a segunda dica é definir bem o seu casal principal. Eles podem ter personalidades parecidas ou podem ter personalidades opostas, não importa. O que importa é o seu leitor conseguir identificar a dinâmica amorosa entre esses dois personagens e entender o porquê esses personagens fazem tanto sentido juntos, sabe? Por que o leitor quer que eles fiquem juntos. E é aquela coisa, se você vai pelo opostos se atraem, você vai marcar muito bem isso. Se você vai para uma coisa de um amor aconchegante de duas pessoas que se identificam com coisas que gostam uma na outra, você tem que marcar isso também, sabe? É aquela coisa do friends to lovers, enemies to lovers, strangers to lovers. Você tem que identificar bem o que é isso, mas mais do que isso, você tem que identificar os seus personagens. Você tem que dar voz para cada um deles, né? Uma voz narrativa até. Você não precisa fazer o clássico do tipo, antigamente como as pessoas faziam, né? O cara ele era um caladão e não falava nada e a mulher era aquela que falava muito. Você não precisa seguir isso, sabe? Eu acho que a gente já passou essa era desse tipo de estereótipo. Você pode seguir outros, mas você tem que se agarrar a algum tipo de traço entre os dois e fazer os dois fazerem sentido, sabe? Então eu vou dar um exemplo do meu livro. O meu personagem é do Dois Lados do Agora. A Cleo, ela é uma cantora. E aí ela e o Jim é um cantor. E aí eu pensei, cara, o Jim, ele é muito famoso, é um cantor super famoso. Eu vou botar ele se apaixonando por uma outra cantora muito famosa, sabe? Alguém que ele olha e os olhinhos dele brilham, sabe? Não que ele não pode se apaixonar por uma outra pessoa, mas eu queria alguém que fosse quase que inalcançável pra ele, uma coisa quase lúdica. E aí eu botei esse personagem que é a Cleo, que é um personagem misterioso com muitos problemas e mistério mesmo, e o Jim ele olha pra ela e ele quer entender ela e ele não consegue. Mas você vê que e a minha intenção nesse livro era fazer os dois desde o início com um pé de igualdade e fazer o leitor entender por que eles iam fazer todo sentido juntos, sabe? Por que eu queria que eles fizessem sentido juntos. Um outro casal do meu livro Dois Lados do Agora, que é o Eric e a Blue. Por que eu queria fazer? Eu peguei esses dois. O Eric, ele é um grande babaca, mas eu precisava de alguém que tivesse uma personalidade tão forte quanto a dele e fizesse ele abaixar a crista. Então, eu sei que coisas aleatórias, mas o que é importante é você tem que fazer o seu leitor entender por que aquele casal faz sentido. Por que você tá torcendo por aquele casal, sabe? Pode ser essa dinâmica de tipo, um personagem escroto e outra pessoa baixa a crista dele, ou pode ser uma coisa no sentido de um amor confortável, sabe? Alguém então passado triste, outra pessoa tá num momento triste da vida e os dois encontram um tipo de conforto, mas os dois são iguais nesse relacionamento. É muito importante, hoje em dia, acho que sempre, né? Mas a gente tá acostumado antigamente com, né, o patriarcado. A gente não vê histórias entre iguais, mas isso não existe mais. A gente precisa de um casal ou uma relação poliamorosa, pessoas iguais naquele relacionamento, entendeu? Pessoas que vão contribuir para aquele relacionamento crescer. E eu acho que isso é muito importante, definir essas pessoas serem iguais e explicar por que o seu leitor está torcendo para esses casais. A minha terceira dica é se divertir com as tropes. Como eu disse, o leitor de romance, ele conhece muito dessas tropes. Tropes é o que as pessoas poderiam considerar clichê, mas não é clichê. Clichê é mais uma situação que foi tão usada que as pessoas já esperam alguma coisa. Tropes é o início dessa situação, pelo menos é assim que eu penso. Por exemplo, nós só temos um quarto de hotel com uma cama. Isso pode ser uma trope, isso pode ser um clichê, dependendo do que você vai fazer com essa história, sabe? Enemies to Lovers. Enemies to Lovers é uma trope, não é um clichê, mas
coisas acontecem nessa história que pode ser um clichê. Então, tropes são coisas que os leitores identificam, né? Uma dinâmica que o leitor vai identificar dentro da sua narrativa. E você, como escritor, você tem que se divertir com essas tropes. Não, ao mesmo tempo que você se divertir, você não pode puxar o tapete do seu leitor. É aquela coisa, o seu leitor, ele tá indo pro gênero do romance. O gênero do romance tem expectativas. Você pode brincar com suas expectativas, mas você não pode puxar o tapete do seu leitor no sentido de que não vai ter um final feliz ou alguém vai morrer no final, sabe? O gênero literário mesmo de romance é que aquelas duas pessoas vão ficar felizes juntas no final e vivas, sabe? Se você quer matar um dos dois, não tem problema, mas não é romance. É outra coisa, é drama, é ficção feminina, eu acho que é o nome, eu não sei o nome em português, mas quando as pessoas falam na gringa é woman's fiction. E aí, mas romance não, romance tem que ter aquela coisa de final feliz, é aquela coisa garantida. E quando se você puxar essas coisas, esse tapete do seu leitor, ele não vai confiar em você, ele não vai ler em outro livro seu, entendeu? Quando você promete uma coisa, você tem que dar essa coisa, mas não quer dizer que você precisa fazer uma coisa simples. Se divirta com as tropes. Ser original em romance é você colocar a sua cara, a sua voz, os seus personagens naquelas situações que podem ter acontecido em vários outros lugares, mas porque foi você que fez aquilo ali tá diferente, sabe? A sua voz no romance e a forma como você brinca com as tropes é o original. E então você tem que se ater a isso, sabe? Se você quiser mudar muito o gênero, você vai perder a confiança do seu leitor. Então eu não aconselho isso. E outra coisa, acho muito importante falar, que é a minha quarta dica, é que você tem que tratar seus personagens como se eles forem seres humanos. E você vai ficar tipo, what? Isso é óbvio. É óbvio, mas não é tão óbvio. Eu acho que por causa do patriarcado, as pessoas às vezes colocam eu acho que, estereótipo em cima do que é o masculino e do que é o feminino, sabe? E não importa se você vai escrever uma história entre pessoas queers, uma história de poliamor, ou uma história mesmo monogâmica, você tem que identificar essas pessoas como seres humanos. E eu não sei quantos tipos de literatura eu já li, e quando eu abri o livro, eu sabia que foi um homem que escreveu. Porque era uma coisa nas entrelinhas do tipo, eu tava andando na rua e aí eu senti uma gota de suor, e essa gota de suor foi entre, sei lá, os meus seios, e começa a falar do corpo feminino relacionado àquela gota de suor, ou do tipo, como meus quadris são largos e eles são grandes. E, tipo, o corpo, a mulher, ela não fica pensando no seu quadril, sabe? No meu dia a dia eu não penso no tamanho do meu quadril, eu não fico pensando no tamanho da minha bunda. O único lugar que eu acho que eu penso no tamanho da minha bunda é quando eu tô num parquinho de criança, aí eu vejo um balanço e eu falo, será que eu caibo aí? Acho que esse é o único momento que eu tô pensando se eu vou caber no balanço. Porque de outra forma eu não penso, eu não sexualizo eu mesma como, digamos, eu ser humano, eu não sexualizo o meu corpo. Eu vejo o meu corpo como uma coisa. E às vezes quando é uma pessoa, sei lá, eu vou falar, esse exemplo foi quando um homem escrevendo uma personagem feminina na cabeça dela, às vezes ele está sexualizando demais essa personagem e esquece que essa pessoa é um ser humano. E eu tenho certeza que homens não começam a andar na rua e pensar no tamanho do quadril deles, de como os braços deles são fortes, de como os músculos deles são grandes. Eles provavelmente não pensam nisso, sabe? Eles vão pensar em trabalho, eles vão pensar em que esqueceu de botar roupa pra secar, vai pensar que esqueceu de botar comida pro gato, vai pensar que tem que ligar pra mãe. Ele vai pensar em várias outras coisas e não necessariamente super sexualizar o corpo, sabe? E isso também vale, às vezes, por algumas literaturas femininas que eu vejo o cara super estoico, como se ele não tivesse vontade, sabe? Como se ele só quisesse... Ele fosse um ser hipersexual e mega power escroto, sabe? Eu não tô dizendo que não existem homens assim, mas eu acho que como ser humano as pessoas têm várias cores, eles têm várias nuances, sabe? E às vezes a gente entra nos clichês, a gente entra no estereótipo, a gente entra no patriarcado e a gente esquece
que personagem é ser humano, pelo menos a gente está tentando imitar um ser humano através do nosso personagem. Então a gente tem que estar sempre tentando falar, cara, isso é real, isso é uma coisa que aconteceria, sabe? Eu entendo que você querer romantizar e, sei lá, fazer uma figura de linguagem super diferente, mas, sei lá, botar um pouquinho no pé no chão, sabe? Eu acho que é isso que eu quero dizer com ver seus personagens como seres humanos. E a quinta regra é que tanto faz se seu relacionamento vai ser poliamoroso ou monogâmico, o que importa é que os seus personagens, cada um deles envolvidos, pelo menos o casal principal ou as pessoas que estão nesse relacionamento amoroso, eles precisam passar por uma jornada emocional durante o livro. Cada um deles vai ter a sua própria jornada emocional, além da jornada emocional que vai juntar os dois. E o ideal, assim, pelo menos na minha cabeça, como ideal, é que esse relacionamento dos dois vai ser o estopim para fazer essa jornada emocional acontecer, sabe? Não é pro o casal principal ele passar por essa jornada emocional segurando a mão um do outro o tempo todo. Não é isso, sabe? É só uma situação de tipo, cada um, pode isso acontecer? Pode. Mas o que é importante é, cada um tem uma jornada emocional separada e juntos eles se encontram mais fortes. Eu vou dar um exemplo aqui no Clube do Livro dos Homens, que é do Gavin e da Fia. Basicamente a jornada emocional do Gavin é que ele não é muito confiante nele mesmo, sabe? Ele não tem confiança em si mesmo e nele como um homem, digamos assim. Quando ele descobre que a mulher dele não gozava com ele, isso acabou com ele. Isso acabou com ele num nível muito baixo. Eu acho que em parte porque algumas pessoas olham com olhos negativos, assim, sabe? Porque o Gavin, ele tem uma gagueira e ele sempre ficou no meio de esportes, assim. E as pessoas... Ele achava que ele nunca ia achar uma mulher pra ele, porque as pessoas só iam querer o dinheiro dele ou não iam aceitar a gagueira dele, digamos assim. E eu acho que ele nunca se sentiu suficiente com ele mesmo, sabe? A Fia, que é a esposa dele, tá de boa com ele, ama ele pra caramba. Mas eu acho que quando ele descobriu que ele não fazia a Fia gozar, isso quebrou com ele, sabe? E aí ele teve que lidar com a própria fragilidade dele durante esse livro. E a Fia, ela não confia em homem, porque o pai dela abandonou ela quando ela era criança. E ao invés dela lidar e falar assim, durante esses anos que ficou com o Gavin, falar assim, cara, vamos fazer... Tem uma série de coisas que ela esconde dele. Ela esconde de como é difícil para ela ser mãe de um cara que é esportista, famoso, e de como as outras mães tratam mal ela. E ela escondeu dele também o fato de que ela não gozava. Ela nunca falou isso pra ele, ela fingia. Porque ela nunca confiou nele. Ela nunca confiou nele pra ajudar ela e pra mudar e pra fazer um relacionamento melhor, sabe? E aí nesse livro ela tem que aprender a confiar, apesar do passado dela. Então tudo isso o estopim do livro foi essa grande descoberta. Cada um passou por essa jornada emocional meio que sozinho, sabe? Eles se esbarravam em momentos do livro, mas eles tinham que digerir isso sozinhos, eles tinham que evoluir e chegar a essas conclusões sozinhos para quando chegasse no final do livro, eles se encontrassem bem e iguais e pudessem ter uma nova etapa no romance da vida deles, sabe? E eu acho que é isso que eu quero dizer, cada um tem que passar por uma jornada emocional. O leitor, ele tem que ver esse crescimento desse personagem e ele tem que torcer por esse crescimento do personagem e tem que fazer sentido pro romance desse personagem. Então, é muito complexo um romance. Eu acho que o gênero romance mesmo é uma coisa muito complexa e demanda muita energia, e trabalho, e dedicação. Mas se você tiver essas 5 coisas, essas 5 regrinhas que eu coloquei na sua mente, talvez te ajude a começar a delinear, assim, a fazer o seu próprio romance. Então, acho que é isso por hoje. Se vocês curtiram o vídeo, deixa o seu like. Se vocês ainda não seguem o canal, me seguem. Eu tenho um livrinho para os lados agora, é esse aqui. O link dele tá aqui embaixo na Amazon. E eu acho que é isso, gente. Tchauzinho. Tchau!